marca icônica Ou marca forte, ou marca inconfundível. é igual a alma mais inteligência vezes coragem ao quadrado é delta tempo, né? Então, se você conseguir equilibrar esses fatores, né, de alma e inteligência, exponencializar isso com uma visão corajosa, diferenciada, que tem muito a ver com criatividade, mas tem muito a ver com postura, né? E tiver paciência para construir isso no tempo, grandes chances de ter uma marca diferente das outras. Entender que marketing é negócio. Se não está trazendo resultado, não está trazendo vendas no fim do dia, não tem conversa, né? Por mais de uma década eu defendi a gente ter as mensagens de final de ano no Itaú, com a Fernanda Montenegro, com textos inspiradores, etc. Cara, como fazer isso dentro de um banco acontecer? É momento de consumo, é outro. Mas porque a gente conseguia provar por dados que, no fundo, eu estava fazendo negócio. O empreendedor, talvez, ele deveria olhar para KPIs que mostrem como o comportamento humano e o vínculo emocional conseguem também mobilizar resultado. Quando eu converso com os pequenos e médios empreendedores, eu vejo que tem dois perfis claros. E a diferença que eu vejo entre eles é quem vem do mundo corporativo entende que chegam os momentos em que você precisa de pessoas para se apoiar e se delegar, isso é mais natural. As pessoas que partiram direto para empreender, elas têm um pouco dessa dificuldade. Eles se sentem como, ninguém vai se importar tanto com o meu negócio quanto eu mesmo. Todo mundo acha que sair do mundo corporativo para empreender é libertador, até o boleto vencer. A verdade é que o crachá dava estabilidade, mas não ensinava a lidar com o risco. E no final, o mercado não compra discurso, compra marca forte, experiência real e resultado no caixa. Hoje, a gente vai falar sobre o choque de empreender depois do corporativo e branding que realmente paga as contas. Eu sou o Felipe Atab e esse é o Fecha a Conta, o podcast da Conta Azul que ajuda donos de negócios a fecharem a conta e não as portas. Bora pro episódio. Tô com dois nomes que eu admiro demais, um que foi, na verdade, minha grande inspiração de vida no mundo do marketing e outro que provavelmente é a melhor CMO hoje que está no mercado e que, enfim, é a pessoa que eu mais admiro, principalmente do lado de Martech como um todo. Então, apresentando primeiro a Priscila Couto, CMO da Conta Azul, uma grande amiga, especialista em dados aplicados ao marketing, estratégia e crescimento de marca. Muito bom ter você aqui novamente junto do Fecha a Conta. Super feliz. Muito bem. E, novamente, o nome de peso, Eduardo Tracanella, o fundador e CEO da All In, ex-CMO responsável por construir uma das marcas mais valiosas do Brasil, que é o Itaú, e acredita que marcas fortes criam cultura, não só campanhas. Seja muito bem-vindo, muito Obrigado. Prazer ter você aqui com a gente, Obrigado. Cara. Prazer é meu. Tu é um cara. Antes da gente começar, como é de praxe também, quem nos patrocina é a Applaud. A Applaud é uma ferramenta de inteligência artificial completamente incrível, que se você não usa no seu dia a dia como empreendedor, principalmente que presta serviço e precisa ficar anotando coisas durante todo o processo, ela é uma ferramenta que te grava absolutamente tudo da tua reunião e te resume brilhantemente através de um PDFzinho. Então, é uma ferramenta que utiliza inteligência artificial para gravar conteúdo e fazer de maneira resumida tudo que você precisa da reunião. Se você está nos escutando, vai no @ da Conta Azul, manda na DM a palavra CNPJ, que você vai receber o resumo desse podcast feito pelo Applaud de uma maneira incrível no nosso bate-papo. Tracanella falou que usa no dia a dia e muda a vida dele. Eu vou gravar também. Muito bem. Vamos usar, vamos ver qual vai ficar melhor a transmissão. Muito bem. Turma, para abrir a primeira nossa discussão aqui, eu vou ler a pergunta, tá? Muita gente acha que vai empreender com a bagagem da empresa grande e repetir o sucesso que sempre teve durante toda essa jornada. Mas o que empreender ensina em 3 meses e o corporativo não ensina em 10 anos? O que você acha que essa jornada de empreender, que você acha que está empreendendo ali 4, 5 meses já, e ficou muitos anos dentro de uma das maiores empresas do país como um todo, o que essa jornada do empreender te ensinou? O que a jornada das grandes empresas te ensinou e como é que você mistura essas duas coisas, corroborando também com a Pri? Eu acho que talvez o que essa minha jornada, né, do outro lado do balcão, enfim, trabalhando no marketing de uma grande empresa me trouxe foi a visão de longo prazo. Né? Eu acho que você conseguir equilibrar
né? O curto prazo, que é o que paga a conta no limite, né? O que faz a empresa girar, andar. Com uma visão de longo prazo, não é algo fácil, né? Principalmente quando você é um empreendedor. Quando você está numa empresa, principalmente uma empresa com as características do Itaú Unibanco, você aprende muito a conciliar esses dois fatores, né? Seja no âmbito do negócio, seja no âmbito de como você faz a gestão do marketing e da marca, né? Então, eu acho que esse é um ponto que é super importante. Tem um outro que eu diria que está ligado a foco, sabe? Eu aprendi muito a trabalhar com foco, que eu costumo ilustrar da seguinte forma, assim, no limite, o empreendedor e quem trabalha numa grande empresa também, um equilibrador de pratinhos, né? Então, a gente está equilibrando pratinho o tempo todo. Eu acho que você aprender que alguns pratinhos podem e devem cair, né? E quais são esses pratinhos que podem e devem cair, quando, para que você consiga preservar o que é mais importante, o que é mais estratégico, é algo que essa jornada, né, eu diria, da vida corporativa me trouxe de maneira muito forte, e eu já estou sentindo muito claramente de que se você não está muito atento a isso na vida do empreendedor, né, no papel do empreendedor, você se perde, né, porque no fundo você tem mais autonomia para tomada de decisão, para definir o que é prioridade e o que não é, para começar uma frente, se continua outra, etc. Então, eu diria que esses talvez sejam dois fatores que eu tenha trazido muito fortemente comigo da vida corporativa e tem me ajudado. Porém, eu percebi que a vida corporativa me tirou muito da minha vulnerabilidade como um fator competitivo importante, sabe? Eu acho que você aprende no fundo, a jogar um jogo corporativo que parece querer tudo de você, menos a sua vulnerabilidade, né? Menos você se mostrar como você realmente você assumir momentos de fraqueza, de dúvida, errar com tranquilidade quando o erro for inerente para o crescimento, para o aprendizado. Eu acho que o instinto é algo que faz muita diferença para um profissional, para uma profissional. Sempre fez, aí independe do lugar onde ele esteja. E eu acho que a vida corporativa tira um pouco isso de você. É um processo com muitos layers, né? Com muito alinhamento para cá, alinhamento para lá, head para cá, head para lá. E você o tempo inteiro sendo avaliado por tudo e por todos, e por consequência se autoavaliando também o tempo todo. Então eu acho que isso é algo que eu tenho sentido muita leveza agora, né, nessa cadeira de empreendedor, sabe? Que é de poder ser eu mesmo, já que eu não tenho o crachá corporativo que eu carregava comigo, qual a beleza de não ter esse crachá? E acho um pouco da beleza você poder ser você mesmo, né, o tempo inteiro. Eu não posso falar na posição de empreendedora, mas um dos meus papéis como CMO é conhecer profundamente os meus clientes. Então, quando eu converso com os pequenos e médios empreendedores, eu vejo que tem dois perfis claros. Tem os que vieram do mundo corporativo, que já sentaram numa posição como profissional, e tem os que a experiência de empreender foi a primeira experiência e pronto. E a diferença que eu vejo entre eles é: quem vem do mundo corporativo entende que chegam os momentos em que você precisa de pessoas para se apoiar e se delegar, isso é mais natural. As pessoas que partiram direto para empreender, elas têm um pouco dessa dificuldade. Eles têm um pouquinho, eles se sentem como: ninguém vai se importar tanto com o meu negócio quanto eu mesmo. Perfeito. Então, tem certas coisas que eu tenho uma dificuldade muito grande de delegar. Não tem toda essa confiança. Então, claramente, eu vejo esses dois perfis. E eu, inclusive, fico, quando a gente está tentando construir conteúdo, pensar um pouquinho, tá, mas e a realidade de quem nunca empreendeu? Como a gente, aconselha a delegar que você pode sim ter pessoas importantes, pessoas relevantes do seu lado, profissionais competentes, e você tem maneiras de, através de incentivos, garantir que sim, eles vão ser as pessoas que também vão se importar tanto quanto você, Então... Eu acho que, pegando uma carona aqui no que a Pri trouxe, eu acho que esse ponto é super relevante, Pri. Eu sempre respondi, quando era indagado ainda sou, sobre qual a melhor estratégia de marketing, qual o melhor... Eu sempre disse que a melhor estratégia de marketing é ter o melhor do melhor time de marketing,
né? Ou seja, estar ao lado do melhor das melhores pessoas, né? E eu acho que hoje que eu tenho a condição, vamos dizer assim, de partir do zero, né? Porque quando você está numa grande empresa e lidera uma equipe muito grande, tem um passivo histórico que vem junto, né? Quando você pode começar do zero, eu acho que a beleza disso aqui é tremenda, porque é você de fato entender quais são as pessoas que podem te complementar efetivamente, né? Eu acho que quando você está na cadeira de empreendedor, pelo menos eu estou vivendo isso, ainda não tenho a mesma experiência desse lado como eu tenho do outro, né? A gente acaba percebendo que duplicar o que você faz não necessariamente é a melhor alternativa, né? E se cercar de pessoas que tenham experiências e vivências diferentes é o que faz toda a diferença, né? E eu acho que as empresas ainda têm muita dificuldade de lidar com a diversidade nesse âmbito, sabe? Existe a diversidade como causa, como propósito, como um projeto liderado às vezes até por área de RH, às vezes tem inclusive o cargo, né, de diversidade das empresas, e eu acho que tá tudo bem, é ótimo, mas eu tô falando da diversidade sobre uma outra ótica, de vivência, sabe? De cicatrizes, de visceralidade, assim, de camadas de experiência de vida que você pode aportar para um time, né? Então eu tô me esbaldando nisso, sabe? De poder conhecer pessoas totalmente diferentes e de ver a beleza dessa conexão, sabe? Ô, Eduardo, e uma pergunta. Você está começando uma marca do zero, Do zero. orçamento limitado. Orçamento base zero, começando com zero. Qual foi o seu primeiro passo de marketing? Olha, eu vou te falar, eu fiz como deveria, eu acho, pelo menos, sempre ser feito, né? E nem sempre a gente consegue, né? Eu tive um período de transição que me permitiu fazer isso. Às vezes a gente não consegue nem nas grandes empresas, porque tudo já foi construído, e nem quando a gente tem um negócio que precisa rapidamente te trazer resultado e tudo mais. Mas eu pude investir um tempo precioso, eu diria quase uns 4, 5, 6 meses, em pensar nesse negócio e fazer com que ele fosse decorrência das minhas crenças, sabe? Do meu propósito, das minhas crenças, fosse talvez um pouco da expressão, quase do download de coisas que intuitivamente eu usei ao longo da carreira, que deram certo, deram errado, mas que poderiam ser acionáveis daqui para frente também por outras pessoas e por outras empresas, né? Então eu comecei pensando sobre isso, né? E eu acho que um pouco de eu estar aqui mesmo hoje, eu acho que tem a ver com isso, porque um pouco do propósito que eu quero trazer e que me fez fazer nascer esse negócio, originar esse negócio, é ajudar outras empresas brasileiras a construírem marcas fortes e icônicas, sabe? Como que eu posso ajudar o país a ter novas marcas olímpicas, marcas fortes, marcas icônicas, marcas inconfundíveis, né? E acho que isso tem muito a ver com emprestar experiência, né? Dividir método e eu acho que aqui é onde reside muito do que me dá tesão, sabe? Hoje em ter a All-in. Assim, é claro que tem o advisoring para empresas que já estão mais consolidadas e para estruturas de marketing, marcas que já estão em patamares muito elevados. Conta um pouco do que é a All-in, até para todo mundo saber. A All-in é o seguinte. Primeiro nome, né? Porque a gente fala All-in, parece que eu estou falando o All-in no sentido de... No poker ali. Do poker, não é. O All-in vamos dizer assim, a síntese de alma e inteligência, né? Alma e inteligência sempre foram drivers para mim super relevantes na minha carreira, né? Eu sempre acreditei que marcas fortes, elas são a melhor síntese, são talvez a resultante do melhor equilíbrio entre alma e inteligência, entre razão e emoção. Eu comecei quando eu tive esse período de reflexão, né, sobre o que eu já fiz e sobre o que eu quero fazer, isso o tempo inteiro apareceu muito forte, né? Acho que talvez tenha sido a minha grande marca na marca do Itaú e no mercado, seja ter conseguido equilibrar as necessidades de um banco, essencialmente de varejo, a obter resultado no curto prazo, então, vender produto, serviço e etc., mas ao mesmo tempo construindo um layer, né, de uma camada de imagem de marca mais emocional e que gera identificação com as pessoas que
que puta, foi muito importante em alguns momentos de comoditização e acho que até hoje são ativos super importantes que o banco carrega, né? Então, a Win, no fundo, ela nasce, é a minha consultoria, que eu ainda não sei exatamente qual é o modelo final dela, isso é ótimo. A minha principal ambição é não saber nunca qual é o modelo final de funcionamento dela, o modelo único, porque eu acho que essa é a beleza, né, de você poder ter uma empresa que é flexível e que se molda à necessidade de fato que as marcas têm, e elas são necessidades muito diferentes, características muito diferentes, mas ao mesmo tempo com um eixo comum, que é esse eixo de tentar potencializar marcas a partir dessa reflexão. Perfeito. E da experiência de vocês no mundo corporativo para os pequenos e médios negócios, o que vocês acham que são práticas de marketing que as grandes corporações fazem que não necessariamente se aplicam às pequenas empresas? E vice-versa, práticas de pequenas empresas que não necessariamente se aplicam às grandes empresas. Eu acho que práticas de pequenas empresas que talvez não se aplicam a grandes corporações, eu acho que é a questão da velocidade da mudança, né? Eu acho que uma empresa, uma corporação muito grande, você perde um pouco dessa questão de talvez testar um modelo, testar um novo produto, testar um novo modelo de negócio. Você vai passar por esse momento. Você, por exemplo, não tem um modelo ideal agora e tá tudo bem, eu vou descobrir. Você vai conseguir, faz parte, você vai testar. Quando você está numa grande corporação, isso se perde um pouco, né? A não ser que você tenha isso muito intrínseco na cultura. Mas é difícil, é difícil. A gente conversa com várias empresas enormes, gigantes, que, né, muitas vezes, às vezes vem uma pequena que engole ela justamente porque ela tem toda essa cultura de inovação, de teste e experimentação. Então, acho que o pequeno e médio empreendedor, ele tem essa vantagem de conseguir mudar. É o jet skizinho, É o jet skizinho. fazer mais rápido. Sim, então... E nas grandes, assim, o que você acha que as grandes fazem que uma pequena dificilmente faz? Ou, Cara, é que eu acho que no fundo, eu tenho refletido bastante sobre isso, tá? E acho que tem uma coisa que vem antes disso tudo, que é fazer, no meu caso aqui, né, como profissional de marketing, é fazer um bom marketing ou fazer um marketing ruim. Acho que esse é o primeiro ponto, né? E você pode fazer um péssimo marketing numa empresa enorme e você pode fazer um péssimo marketing numa empresa pequena e vice-versa. Né? Então, e eu acho que isso tem muito a ver com o que você precisa naquele momento. Né? Eu acho que querer buscar um modelo, né, enlatado, né, seja que já funcione numa pequena empresa e trazer para a sua, seja que funcione ou não, que você não tem certeza, né, numa grande empresa e trazer para a sua, eu acho que é cada vez mais um exercício de tentar encaixar variáveis que não necessariamente vão se encaixar ao longo do tempo. Tá? Então, eu acho que, por exemplo, quando a Pri traz a questão da velocidade da mudança, eu concordo totalmente, né, com ela. Mas tem um paradoxo aqui, né, que é ao mesmo tempo que talvez numa empresa menor, né, você consiga ter você tem mais autonomia e você pode se dar o luxo de correr mais risco, você, talvez não possa se dar o luxo de correr mais risco e talvez a questão emocional seja uma trava para você, sabe? Então isso, ao mesmo tempo que você pode e deve ser mais veloz, mais rápido e fazer a mudança acontecer com mais potência, talvez fatores emocionais, né, te impeçam de fazer isso acontecer. Quando você está numa grande empresa, muitas vezes não é o fator emocional, mas é toda a estrutura que a empresa tem, né, gigante, de layers, de governança, é o risco que você sente de empregabilidade ou não, e etc. Então, eu acho, cara, que tem uma coisa aqui que existe uma oportunidade hoje para que as empresas construam qual é a sua filosofia, sabe, de marketing, qual é o seu jeito de fazer um marketing. E acho que isso vai ser sempre um pouquinho do que você vai encontrar em empresas pequenas, um pouquinho do que você vai encontrar em empresas grandes. Tem um merge aqui, que é o ponto ótimo, sabe? Eu tenho feito isso, por exemplo, quando eu olho para o meu negócio, eu olho para o mercado todo e tento entender, o que eu não vou fazer, o que para mim é impeditivo por alguma questão, e o que, talvez eu possa fazer exatamente como naquele lugar, ou se eu adaptar, eu posso fazer parecido com aquela outra empresa. Então, eu acho que hoje a gente tem essa possibilidade, sabe?
A gente estava batendo um papo no pré-podcast aqui e falando muito sobre inteligência artificial. Quando a gente tem uma empresa muito grande, você tem toda uma infraestrutura, seja de pessoas, orçamentos, agências e toda uma infraestrutura que é um arcabouço que te permite ter mais input. Quando você é uma pequena empresa, grande parte das vezes o seu input não é tão qualificado assim. E a inteligência artificial está virando um input-output onde a conversa ela é mais barata e mais rápida ali. O que vocês têm para falar sobre essa dinâmica, assim? Porque 23 milhões de CNPJs é difícil ter um tracanela ajudando uma empresa a construir no nível de qualificação e anos de experiência, né? Eu digo que é os anos de experiência que você tem, dificilmente 23 milhões de CNPJs vão ter acesso. E a inteligência artificial está dando acesso a muito conteúdo que o empreendedor toca do ponto de vista de branding. E um outro fator é que tem muito guru de internet agora falando sobre branding, falando sobre muitas coisas e que não necessariamente tiveram os anos de experiência, e isso está virando input para grande parte dos empreendedores dentro do Brasil. Como é que vocês veem essa visão do mundo, assim, tanto ao alastrar a educação sem ter toda a experiência do mundo e ter o lado de output de informação de uma inteligência artificial que no final vira ação, né? O empreendedor vai lá no ChatGPT da vida e fala, criar um plano de marketing, construa uma marca, me dê um posicionamento e bota na rua, bota na rede social. E não necessariamente ele consegue julgar o nível de qualificação do correto ou do errado ali dentro. O que vocês têm para falar desse input-output que tem acontecido, principalmente para as pequenas empresas, e o impacto disso nas grandes também, do que vocês viram também? Olha, eu posso rolar a bola aqui. Eu acho, cara, que eu fiquei, enquanto você estava falando aqui agora, eu fiquei na minha cabeça montando esse cenário, né? E tem um lado dele que eu acho que é meio apocalíptico, assim, mas tem um outro lado que traz uma certa beleza para ele, né? Qual o ponto aqui, né? Eu acho que tem alguns fatores que são inevitáveis, né? Então, hoje, o empreendedor, o profissional de marketing ou profissional de qualquer outro segmento tem muito mais acesso à informação. Ponto, né? Então, isso é um dado. Hoje, consegue-se replicar e se reproduzir conteúdo numa velocidade e numa qualidade como a gente nunca teve, né? A inteligência artificial serve muito a isso. E eu acho, então, que quando eu penso nesses dois fatores, cara, tem algo aqui que eu chamo de curadoria, que pode fazer toda a diferença, né? Então, por exemplo, existem gurus de internet, como você falou, que eu acho que podem te levar para um caminho totalmente equivocado, mas tem outras que podem te ajudar muito, né? Então, eu acho que aqui eu acho que tem que tomar cuidado para a gente não ter preguiça nesse processo, né? Porque hoje é tudo mais fácil. Então, talvez não seja o primeiro ou a primeira guru que seja a pessoa a qual você deve ouvir mais, mas deve ser essas pessoas, porque são as pessoas às quais você tem acesso. Perfeito. Né? Isso vale para a escolha das ferramentas que você vai usar, de tecnologia, de inteligência artificial também. Então, eu diria que tem um pedaço aqui que ele é quase o hardware da história, que, assim, né? E que é dado, e que a sua curadoria para fazer o melhor uso é o que vai fazer a diferença. Agora, a gente falou um pouco, né, antes, eu acho que é o fator humano, no fundo, que vai mudar tudo. Então, assim, eu acho que você não pode se dar o luxo de não usar essas ferramentas todas, sejam pessoas, sejam influenciadores, sejam conteúdos de onde quer que eles venham, seja o uso das plataformas de tecnologia e de inteligência artificial. Você não pode se dar o luxo de não usar. Então, você tem de usar no limite do que você pode e que é necessário para o seu negócio. Só que é muito importante entender que aqui tem uma parte do trabalho feito, porque isso te leva, no mínimo, para a igualdade de condições e para um cenário de comoditização. Porque se todo mundo fizer a mesma coisa, fica todo mundo com uma entrega muito próxima. Eu acho que o que vai fazer a diferença para todo mundo, e no caso da empreendedora eu não tenho a menor dúvida, é o fator humano, é o significado que você dá para aquilo tudo, né? A gente está falando um pouco, são as cicatrizes, né? Que só você sabe quais são, que vão ter relevância para uma série de outras pessoas e que a máquina não vai conseguir traduzir, né? Então, você precisa garantir que você não fique num cenário de comoditização, que você não perca competitividade, mas precisa entender que você não vai ganhar o jogo aqui, você só não vai perder o jogo aqui, né? Você vai ganhar o jogo
quando você trouxer alma para o negócio, trouxer propósito, significado, entender que as pessoas, elas não compram o produto, né? Elas compram o que esse produto significa, né? Compram o produto e o serviço como expressão de identificação, né? De personalidade e tudo mais. Enfim, eu acredito bastante nisso. Acho que é voltar para os fundamentos. Sim, Porque isso. eu faço essa autocrítica. Às vezes eu fico assim, né, carregada de informações, de, meu Deus, o que está acontecendo no marketing? O que está acontecendo no marketing digital? Como que eu acompanho? Como que o meu time acompanha? Então, a gente fica sobrecarregado e você fica com uma pressão de... É impossível você acompanhar tudo que está acontecendo. Uhum. Impossível. Então, eu fiquei pensando muito sobre isso. E aí eu volto para os fundamentos. Eu releio livros de fundamentos de marketing, de tempo em tempo. Estou até lendo um com o meu time agora, para a gente relembrar algumas coisas básicas, que é o fundamento de tudo. Então, não adianta você ir lá e perguntar, me entrega um plano de marketing para AI, baseado em quê? Tipo assim, você tem que saber quem é o seu cliente, você tem que conversar. Fundamentos, quem é meu cliente? Quem mais compra de mim? Por que ele mais compra de mim? Tá tudo ali, tem informações, né? Tipo, quem é a minha lista de clientes mais fiéis? Como que eu converso com eles? Como que eu descubro essas informações? Isso nenhuma inteligência artificial vai te entregar. Então, você pega todos esses inputs que só você consegue adquirir e aí você utiliza das ferramentas, tá? Baseado nessas informações, quais são as tendências de mercado, né? O que está acontecendo. Então, eu volto sempre para os fundamentos. Então, acho que o conselho que eu deixo aqui para todo empreendedor, por mais que você não tenha o conhecimento em marketing, cara, se tere do básico, sabe? Leia os livros mais básicos da disciplina, que inclusive vai te direcionar para algumas decisões mais assertivas antes de se apoiar no que está pronto aí, que não de fato vai te entregar valor. Que eu acho que complementa o que você trouxe, Pri, com que eu concordo totalmente, é que a gente fala muito sobre o tempo que a gente vai economizar com o uso da inteligência artificial, né? E ele é brutal, né? Então, ninguém acho que tem dúvida disso, acho que ninguém pode se privar disso pessoalmente ou profissionalmente nos dias de hoje. Só que pouco se discute sobre o que você vai fazer com o tempo que sobra, né? Então, outro dia eu estava numa empresa conversando com um time de marketing e fiz essa provocação, né? Imagina que você tenha dois times, né? Você tem um time A e um time B, tá? Eles têm acesso à mesma ferramenta e eles vão ter a mesma economia de tempo, tá? Só que o time A, ele vai usar esse tempo para fazer mais das coisas que ele não precisava mais fazer, mas agora ele tem mais tempo para fazer. Então ele vai mandar mais e-mails, ele vai gerar mais planilhas e relatórios que não servem para nada, ele vai fazer com que esse tempo seja muito mais um exercício de entropia do que de desenvolvimento. E você tem um time B que vai pegar esse tempo e vai fazer com que as pessoas usem para adquirir mais repertório sobre os temas forem importantes pessoalmente e profissionalmente, para entender as dores do cliente com muito mais profundidade, para conseguir estar junto do cliente de um jeito que não conseguiria se não tivesse esse tempo ganho, né, pelo uso da inteligência artificial. Então, eu acho interessante, né? Eu acho que esse momento que a gente está vivendo, onde a tecnologia se torna um fator de diferenciação ainda maior do que a gente já viveu, eu continuo achando que a tecnologia não é nada sem as pessoas, sabe? E acho que as pessoas precisam entender que mesmo sem a tecnologia, elas precisam continuar sendo pessoas. E acho que aqui tá a grande diferença, sabe? Eu acho que, de novo, vale para uma pequena empresa, para uma média ou para uma empresa gigante, assim. Cara, o que você está fazendo com o tempo que então vai te sobrar? E como você faz isso virar valor, né? Eu lembro, teve a época onde data, né, era a bola da vez, né? E eu sempre dizia, né, eu falava que a gente tinha que tomar cuidado para apostar também nos jockeys e não só nos cavalos, né? Porque em algum momento os cavalos iam ser muito parecidos. E os jockeys podiam fazer a diferença, né? O que eu estava querendo dizer é que num mar de data, de informação, cara, tem algo que é ouro, né? Que é um insight, né? Que é aquela visão criativa e humana sobre o dado, né? E acho que isso não mudou, né? Então eu acho que cada vez mais é uma visão criativa, uma visão diferente sobre o que é commodity, todo mundo vê e todo mundo tem, é o que vai fazer a diferença. Esse ponto é muito brilhante, assim, porque trazendo até metáforas para o nosso dia a dia mais comum,
o que está acontecendo hoje com inteligência artificial aconteceu com a internet nos anos 2000. Ela é infraestrutura. Ninguém falaria hoje, olha, eu uso a internet. Aí você falaria, pô, super legal, eu também uso. Mas a forma do uso muda absolutamente tudo. Você tem, por exemplo, uma deep web dentro da internet da vida, que é uma forma do uso da internet por uma coisa muito diferente. E trazendo para uma linguagem menos digital e mais física, é infraestrutura. É tipo um carro. Você tem uma Ferrari e você pode ter um Fusca. A gasolina que você coloca dentro do carro é a mesma gasolina. Você pode ter uma octanagem maior ou menor, mas dependendo da infraestrutura a qual aquela gasolina está sendo colocada, ele vai mover mais rápido ou mais devagar. Mas tem uma coisa muito interessante que é os carros, entre aspas, até de Fórmula 1, que é o ápice da infraestrutura tecnológica do mundo automobilístico, tem a gasolina e tem o carro, mas o que faz a diferença é o piloto que está ali pilotando muitas das vezes. Então, a infraestrutura humana, o input, que seria a gasolina, o que você coloca no prompt do ChatGPT, que é o input, simplesmente é a gasolina. O carro é toda a infraestrutura que está ali dentro, mas o ser humano e a forma com que você está fazendo input muda absolutamente tudo do output. Eu não sei se vocês viram, tem uma série de uma apresentadora que apresenta, que é uma inteligência artificial apresentando, que ela apresenta de maiô e que bombou na internet, foi criado um Instagram para a Gina do maiô, alguma coisa do maiô que bombou e feito. Só que aquilo foi feito por um cineasta que fez um input na inteligência artificial através de uma inteligência de cineasta, de anos de experiência de cenografia, de imagem e tudo mais, que foi criado e por isso que bombou. Não é uma coisa que simplesmente alguém simplesmente deu um input e virou algo muito, muito incrível. Então, a gente hoje está negligenciando o input e está acreditando que simplesmente uma Ferrari andaria como uma Ferrari, independente do piloto, independente da infraestrutura de gasolina. Então, a lógica das infraestruturas, elas tendem a ser uma coisa muito legal. Inteligência artificial é infraestrutura, assim como internet, assim como eletricidade, assim como outras coisas de infraestrutura, mas o modo do uso, ele depende muito da forma do piloto e da forma da infraestrutura em si. Então, vai ser uma revolução, acho que acaba pasteurizando absolutamente tudo que a gente tem feito, mas acaba ajudando muita gente. Sem dúvida. Sem dúvida. Então, E às vezes o diferencial ele vai estar em ir pelo caminho oposto. Eu, como consumidora, o que eu estou vendo? Por exemplo, o atendimento, suporte via WhatsApp, via bot. Tem essa pressão de que tudo tem que ser automatizado, tem que ter inteligência artificial por trás. Mas a maioria não consegue, de fato, aplicar isso ainda da melhor forma. Então, eu fico presa nesses bots, você tem um atendimento ruim, não consigo sair do outro lado e por aí vai. E aí, para mim, o diferencial agora são as empresas que têm um atendimento humano. Porque eu vou entrar, vai resolver meu problema e eu vou embora feliz, sabe? Não fiquei presa e por aí vai. Então, também, esse é o mesmo exercício que a gente está fazendo, por exemplo, dentro da nossa própria empresa, da Conta Azul. Onde é que tem que ser humano, aonde não tem que ser humano, até de fato a gente ter uma experiência automatizada com inteligência artificial que agregue muito valor. Mas até chegar lá, eu não posso simplesmente virar essa chavinha. Meu NPS vai cair drasticamente. Então, ter esse cuidado também, esse tato de, tem uma tendência, mas o quanto eu consigo aplicar e quanto isso se reflete na experiência do meu cliente é fundamental. E tem um ponto, Pri, que a gente vai precisar se deparar nesse momento agora com uma reflexão super importante a respeito de mensuração, né? De KPIs, enfim, do que é sucesso ou não. Porque, no fundo, por exemplo, eu como um apaixonado por isso e por ter uma crença muito grande na importância disso, devoro estudos que mostram que o vínculo emocional das pessoas com as marcas traz resultado no bottom line, né? E no fundo, se a única métrica for, velocidade de atendimento, né? TMA, tempo médio de atendimento. Que é super importante, porque tem a ver com o aspecto humano, mas se esse for o único driver, você está deixando dinheiro na mesa. Né? Então, eu acho que o que você trouxe é perfeito, assim, entender. Tem um pedaço que eu preciso usar tecnologia, que eu preciso de produtividade, que eu preciso de velocidade, mas aqui de novo, é o que vai me trazer para um ambiente comoditizado, porque daqui a pouco todo mundo vai estar fazendo isso bem, né? E como conciliar isso com atendimento humano, né? Face to face, né? Olho no olho, né? É o que vai, eu acho que, ser o plus a mais, né? É o que vai fazer as empresas se diferenciarem.
Essa parte do atendimento é até legal da pergunta que eu tinha preparado aqui. A gente viu na categoria financeira o Nubank crescendo muito. Assim, acho que a última notícia que teve é que o valor de mercado do Nubank passou absolutamente quase todas as empresas do Brasil dentro do contexto de valor de mercado. Só que foi uma marca muito bem construída e por base de atendimento, né? A gente via que o nível de atendimento em um Nubank da vida tem mensuração de NPS, etc., nesses últimos, acho que 13, 14 anos, uma coisa muito exemplar. Você conhecendo muito a categoria, Traca, o que você acha que que a Nubank fez para tornar essa marca tão valiosa em uma categoria meio que centenária, assim, que todos os bancos têm uma infraestrutura muito grande? Cara, eu acho que de fato o case do Nubank é um case extraordinário, assim. Eu poderia trazer várias abordagens, assim, mas acho que tem dois pontos que são bem legais, assim, que podem ser bem aplicáveis. Um deles o que o Nubank fez, cara, foi antes de construir a relação das pessoas com um produto, ela construiu uma relação aspiracional das pessoas com que esse produto podia gerar, né? Então, o Nubank, ele nunca, no início pelo menos, ele nunca vendeu cartão de crédito, ele vendeu acesso, né? Ele vendeu o status de você ter algo que você até então não tinha, né? E trabalhou muito bem a escassez também. Não sei se vocês lembram, mas no início Era só para Exclusividade. era a porta de balada lotada, sabe? Então você viu o movimento acontecer e não necessariamente ele era para todos naquele momento. Então acho que essa foi uma estratégia muito bem construída. Mas o que eu acho que tem de mais legal aqui é o seguinte, é que o Nubank, eu acho que ele, quando a gente olha para vamos pensar num funil de conversão aqui, eu acho que ele está eu acho que tecnicamente está obsoleto a gente falar de funil de conversão, mas acho que para esse objetivo aqui ele funciona, que é o seguinte, enquanto as marcas continuavam investindo em awareness, o Nubank estava construindo seu awareness organicamente, né? Ou seja, ele estava construindo o primeiro layer de preferência, de consideração, para depois chegar no awareness, ou seja, ele tinha uma oferta de valor que não tinha nenhum motivo para você não considerar. Então ele já parte de um nível de consideração muito alto. Eu tenho um produto com uma experiência excelente, que vai bem nos pontos de fricção, né, de outros players, e que é gratuito. Então, não tem porquê eu não querer ter um produto desse, eu não considerar. Até ele conseguir trabalhar níveis de preferência também com muita força a partir de uma entrega de fato no bottom line, ou seja, as pessoas ficarem satisfeitas com o produto. Cara, organicamente ele foi ganhando awareness, ele foi ficando muito conhecido e tão conhecido quanto todos os outros players do segmento, e bem mais do que alguns. Então, ele mostrou que, cara, o investimento em mídia, muitas vezes, ele precisa ser usado na medida certa e para amplificar o que você ainda não tem. E não necessariamente para construir o que você tem, porque as pessoas podem fazer isso por você. E é o que ele fez, né? Eu acho que agora ele está no momento de construir outros layers de conexão com as pessoas, mas ele não precisa falar do produto dele, porque as pessoas já falam sobre o produto dele, né? E já colocaram ele num nível de awareness elevadíssimo, né? Então eu acho que ele soube jogar o jogo de um jeito diferente, sabe? Ele não negligenciou a importância de alguns KPIs básicos de marketing, mas ele partiu de uma premissa de conexão humana, sabe? De resolver problemas das pessoas. E foi o famoso boca a boca, né? Boca Era a um boca. contando para o outro. Eu falo que quando a gente pensa, inclusive, em indicadores, né, de marketing, eu falo para o time, galera, olha que a gente não souber explicar o nosso crescimento, a gente está fazendo algo certo, que é o famoso boca a boca. Que você não vai conseguir tangibilizar, porque veio tanto do boca a boca. E o Nubank se apoiou muito nisso, foi muito incrível, assim, eu lembro lá no início, né, focar em experiência, produto, e é o famoso product led. Não, e acho que tem um trabalho ali que é importantíssimo, que é eu digo sempre que eu aprendi algumas coisas sobre marca, e uma delas é que tem algumas ênsias, eu falo, que são fundamentais, que é consistência, coerência, resiliência. E acho que o Nubank fez isso muito bem, porque ele foi, cara, ele poderia ter se seduzido ao longo do tempo, né, e tentar o shortcut aqui, né, de, investimentos maiores de marketing, de mídia e tal, e fazer com que esse orgânico acelerasse, né.
Mas ele foi muito paciente, ele foi muito resiliente e consistente. E hoje eu acho que ele colhe de maneira muito... Indo para esse lado, que era a pergunta que eu ia trazer para vocês, tem como pegar atalho em construção de marca? Cara, eu não diria que atalho, tem como você acelerar o processo. Eu outro dia escrevi, né, que marca para mim é como uma planta. A lógica é muito parecida. Não adianta você puxar ela achando que ela vai crescer mais rápido. O que você pode é usar elementos com mais intensidade, numa frequência diferente para que esse crescimento aconteça numa exponencial diferente, mas no fundo ela ainda vai precisar de propósito, né? Ela vai precisar de consistência, ela vai precisar de entrega, ela vai precisar de experiência para ser o que você quer que ela seja. E essa variável de tempo você não controla. Então eu acho que a ansiedade é um mal tremendo para quem quer construir uma marca, sabe? E é difícil de você lidar com isso, né? Mas é muito difícil. Eu dou um exemplo, eu adoro as metáforas, né? Que é o seguinte, que quando você constrói uma marca, se você pensar só nos 100 metros, você pode até ganhar a prova de 100 metros. Mas quando você terminar a prova de 100 metros, você vai perceber que você está correndo, na verdade, uma maratona. Né? Então, eu acho que a construção de uma marca é uma maratona, que te leva Você sabe qual é o caminho, ou não, mas você sabe onde você quer chegar. Você sabe que é um percurso de longo prazo, mas se você fica focado só nessa construção de longo prazo, você se torna irrelevante culturalmente. E essa marca vai morrer de relevância, vai morrer de tédio. Agora, ao mesmo tempo, se você fica o tempo inteiro dentro da maratona, dando os sprints de 100 metros, que são os memes, os hypes do momento, os modismos, os assuntos todos que você quer entrar, etc., você morre de exaustão, você não chega nem na metade da maratona. Então, acho que o grande equilíbrio é esse, você entender qual é a maratona e com sabedoria, tentar ter a curadoria para entender quais são as corridas de 100 metros que vão acelerar esse processo. Mas o pior caminho que você pode trilhar é o caminho mais longo, né? Ou seja, você está na maratona, você vai tentar pegar um atalho e vai se perder. Acho que não, mas dentro da maratona você pode acelerar esse processo. Mas você também pode morrer na busca por isso. Concordo 100%. Eu acho que a gente vê, eu acho que tem alguns atalhos, talvez. Eu acho que o processo pode ser mais rápido. Antigamente, principalmente sem redes sociais, por exemplo, as marcas mais valiosas, marcas que valiam bilhões, eram marcas que tinham algumas décadas, né, marcas centenárias em alguns casos. Hoje em dia você vê marcas bilionárias que têm 5 anos de vida, que têm 4 anos de vida. Então, de fato, dá para acelerar hoje em dia. Mas de novo, consistência, narrativa, produto. Consistência, coerência e resiliência, eu acho que foram coisas muito... Não, e aí tem uma coisa que eu concordo totalmente, Pri, com o que você trouxe aqui. E acho que tem uma coisa que é você... Cara, é muito fácil você se perder no processo, né? Na jornada de construção de uma marca. Porque eu acho que a gente está vivendo um momento, você falou dos gurus, das gurus de internet, a gente está vivendo um momento quase... construir uma marca virou quase igual futebol, né? Ou seja, todo mundo é técnico de futebol, todo mundo sabe... cara, eu acho que isso é verdade, porque as pessoas têm muito mais acesso à informação, isso está democratizado. Ninguém tem a verdade absoluta, eu não acredito em predestinação criativa. Acho que todo mundo vai ser melhor ou melhor criativa para um momento específico, para coisa específica, a soma disso aqui é que tem poder. Mas, ao mesmo tempo, cara, acho que tem técnica por trás. Né? Então, é importante entender, né, os tempos e movimentos das coisas todas. É que antes, o que você trouxe eu acho muito interessante, cara, porque antes só a gente falava da gente, né, em escala, né? Então, as marcas, elas precisavam de mídia, e da mídia tradicional, a mídia massiva só, para que ela falasse dela para muita gente. Agora, hoje, eu acho que tem que partir da premissa inversa, né? Como é que eu posso ser construído a partir do que as pessoas vão falar sobre mim e quais são as camadas de aceleração, de potência, a partir de mídia, de canais próprios ou não, que eu preciso e devo colocar em cada momento para amplificar isso, né? Então, eu acho que hoje, por exemplo, as marcas durante muito tempo contavam as suas histórias para muita gente. Eu acho que hoje elas precisam entender quais histórias são relevantes e precisam, eventualmente, de uma aceleração de investimento para chegar mais rápido em mais gente.
Mas, cara, isso é só uma questão de decisão, porque se elas forem boas mesmo, elas vão chegar em algum momento em muita gente. Perfeito. Né? Então, eu acho que é uma mudança de cenário bem importante, né? O fundamento da técnica ele é super legal porque eles vai muito para a gestão, né? Se a gente não tem a gestão e a intencionalidade de tudo que a gente constrói, dificilmente a gente vai conseguir construir. Gostei muito da metáfora da planta, de você precisa regar a planta, você precisa ter consistência, você precisa entender. E se você começa a podar a planta muito cedo, ela vira um bonsai. É isso. E ela pode ser uma árvore frutífera, bonsai, pequenininha e tudo mais, mas ela dificilmente vai conseguir ter grandiosidade suficiente para virar aquelas árvores gigantes lá de Elson e etc., dentro de uma infraestrutura mais macro. Então, saber o momento de começar a podar, saber o momento de adubar, saber o momento de acelerar, é uma arte que precisa muito de técnica. E se você não tem a técnica, provavelmente você vai matar aquela planta. Sim. Porque você acha que você está fazendo que ela vai crescer naturalmente. É isso. Ela tem um tempo, assim, é natural da natureza fazer com que ela cresça. A marca, e quanto mais tempo ela dura, acho que tem uma estatística média que marca bem construída demora 7 anos para ser bem construída, e que se ela perdura mais de 2 décadas, provavelmente ela vai ter uma perpetuidade muito grande dentro da jornada. Tempo é uma variável super importante. Existe a máquina do tempo? Não existiu a máquina do tempo ainda. Mas existiu já a gasolina na máquina do tempo, que é dinheiro. Perfeito. Simplesmente, se você colocar muito dinheiro, de alguma forma você consegue acelerar esse delta tempo. Mas quanto mais você coloca, tenta regar a planta e botar água, que é a gasolina, dentro dessa planta. Você afoga ela. E ela dificilmente vai conseguir crescer dentro da infraestrutura. Então, acho que é uma arte. Eu acho que a arte é um principal contexto, e a gestão, e fazer isso com intencionalidade acelera um pouco. E falando sobre gestão, para você que ainda não tem um software de gestão financeira dentro do seu negócio, a Conta Azul está liberando um teste gratuito para você, através do QR Code ou através do link da descrição do episódio, emitir nota fiscal, cobrar cliente e conseguir gerenciar o caixa da sua empresa da melhor maneira possível. Então, se você não aproveitou ainda e não é cliente da Conta Azul, segue a gente e clica no link para adquirir de forma gratuita o software de gestão. Tive tive a oportunidade de participar de uma conversa, né, há uns 2 meses atrás, né, e o tema central era, né, não é à toa que me chamaram, que eu acho que eu sou uma parte desse título aqui, que é o que é mais fácil ou o que é mais difícil construir uma marca no curto prazo ou manter uma marca forte no longo prazo. Acho que eu fui lá para representar A marca uma marca forte no longo prazo. E o que eu trouxe ali, e eu não gosto de trazer muitas certezas, assim, porque eu acho que a gente lida, quando você está falando de uma ciência que é humana, assim, o maior erro é você ter certeza de alguma coisa. Mas eu diria que eu tenho quase certeza de que você manter uma marca com valor ao longo do tempo é mais difícil. E cada vez mais difícil. Até porque construir uma marca no curto prazo é mais fácil. Então, assim, você começa a ter um ambiente competitivo muito mais difícil. Né? Então, você manter essa marca com significado e com força ao longo do tempo é muito difícil, cara, porque você está falando aqui de uma série de fatores que você não controla, né? De mercado, de país, de consumo, de tecnologia, de competidores. Então, você lidar com esses fatores todos, fazendo com que a marca não perca a sua verdade, o seu caminho, mas ao mesmo tempo não fique irrelevante, é a grande diferença, né? Então, eu acho que quando eu olho, por exemplo, para a história de Itaú, eu acho que o que tem de interessante é que boa parte dos momentos mais offs, mais hits, mais awareness dos anos todos foram do Itaú. Mas não foram tijolinhos isolados, assim, foram camadas numa narrativa única que foram sendo colocadas, né? E acho que aqui vai fazendo com que a marca fique mais forte. Estou dizendo isso porque eu tive a ousadia de cunhar uma equação. Eu estou escrevendo sobre ela e quero até transformar ela, quem sabe, num livro o ano que vem, que eu estou chamando assim eu estou dizendo que as marcas, para mim, elas dançam em paradoxos nos dias de hoje. É tudo paradoxo. Então, num momento onde cada vez mais tecnologia é relevante, a humanização é que vai fazer a diferença. No momento onde cada vez mais você vai ter tempo para fazer coisas que você não tinha, o que você vai fazer com esse tempo é o que vai fazer a diferença. E essa equação, para mim, ela ajuda muito no processo. Ela é o seguinte, eu vou escrever aqui para não esquecer. Marca icônica, ou marca forte, ou marca inconfundível, é igual a alma mais inteligência. Então aqui estamos falando do que só você tem, que é a alma,
com melhor uso do que todo mundo tem, ou que é commodity, de certa forma, que é inteligência, vezes coragem ao quadrado, ou seja, a partir do momento que você tem muito claro essas variáveis de propósito, de ponto de vista, de qual é o seu lugar no mundo, o que só você tem, que ninguém tem, as suas cicatrizes. Você soma isso à inteligência que está disponível, cada vez mais a gente falou um pouco disso. O que vai fazer muita diferença é a coragem. A coragem de falar o que nunca foi dito, falar primeiro o que ainda não foi dito, de trazer seu ponto de vista, que num primeiro momento vai te deixar vulnerável, mas é isso que as pessoas esperam de você. Para você quiser matar uma marca, é só você matar ela de irrelevância, não tendo ponto de vista sobre nada. Você vai estar num lugar seguro, mas com um futuro já traçado, que é a morte da marca, né? Delta tempo, né? Então, se você conseguir equilibrar esses fatores, né, de alma e inteligência, exponencializar isso com uma visão corajosa, diferenciada, que tem muito a ver com criatividade, mas tem muito a ver com postura, né? E tiver paciência para construir isso no tempo, você acho que consegue ter uma marca, grandes chances de ter uma marca diferente das outras, porque muitas vão ficar no meio do caminho em algum desses fatores. Elas vão ter muita alma e pouca inteligência, elas vão ter muita inteligência e vão achar que por isso não precisam ter alma. A maioria das marcas sem alma são super inteligentes. Algumas vão equilibrar bem esses dois fatores, mas não vão ter coragem, então elas vão se transformar em marcas irrelevantes, isso vira commodity, e algumas vão ter tudo isso, alma, tecnologia, mas não vão ter paciência, não vão ter resiliência, isso no tempo vai acabar muito rápido. Eu amo o fator da coragem, porque é uma luta diária, né? Eu amo, por exemplo, campanhas que beiram o aceitável ali, porque exige coragem, estimulam conversas difíceis, mas ao mesmo tempo é um risco muito grande, né? A gente vê aí como a reputação hoje em dia, no digital, ela pode ser destruída rapidamente. Então, essa coragem, mais essa ousadia, como que você toma essas decisões, balança, porque o comportamento humano você não controla. Por mais que você tenha ciência por trás, que você analise dados, tendências, comportamentos do seu cliente, você só vai saber o output quando você coloca na rua. E ele pode ir para um caminho que você não espera. E aí, como que você toma essas decisões no dia a dia, né? Isso que você falou é super legal, porque ao longo da carreira eu me deparei muito com isso, Pri, que assim, tem momentos, né, onde o tempo tem de fazer você, de fato, esperar a ventania passar. Então, assim, cara, tem às vezes crises que são muito crises, assim, são mais voo de galinha, assim, ou seja, são coisas tão diferentes que as pessoas não estão acostumadas e que isso gerou uma reação diferente das pessoas. E não necessariamente isso é uma crise, não necessariamente isso é um problema. Pode ser, e vai passar, mesmo se for, né? E ao mesmo tempo, às vezes tem apostas que uma marca faz, que uma empresa faz, que só vão trazer resultado mais para frente. Então, a visão curto-prazista também, ela é fatal, né, para boas ideias, né? Porque às vezes a boa ideia ela vai precisar de algumas camadas para se transformar num big case, né, uma coisa muito poderosa. E muitas vezes se mata muito rápido também. Eu acho que muitas vezes demora-se para matar ideias ruins, mas também muitas vezes mata-se ideias boas muito rápido, sabe? E essa é a pior ideia que você pode ter para sua marca, né? Super legal. Paciência, tempo, né? Mesmo que seja... Tempo não tem a ver com você não ter pressa, né? Com você não ter... Eu sou um cara super ansioso, é um contraponto enorme. Eu falando aqui de consistência, eu sou muito ansioso. Eu aprendi muito sobre consistência e fiz essa metáfora da planta com o Alex, que é um caseiro de uma casa que a gente tem em Ibiúna, né? Que eu vou todo final de semana com a família. O Alex está com a gente há muito tempo. E ele cuida do jardim, assim, com um amor, com uma paixão, né? E eu lembro, cara, que teve um momento que eu precisava fechar ali em flanco da casa, que estava deixando ela muito exposta para a casa vizinha, né? Eu falei, Alex, vamos botar umas árvores aqui pra gente fechar isso aqui, né? Aí eu falei, isso mesmo, só que eu preciso... Eu preciso ser rápido, eu preciso... Aí ele falou, não, tudo bem, eu vou comprar as maiores árvores que eu puder, tá? Enfim, não lembro exatamente o que ele disse. Eu lembro que eu cheguei em Ibiúna e estavam as árvores ali, cara, e elas eram o maior que elas podiam ser naquele momento. O terreno não é um terreno gigante, então elas ainda não cumpriam o papel dela, né? E eu lembro que eu virei, Alex, o que a gente pode fazer para elas crescerem mais rápido? E eu lembro que até hoje ele não me respondeu, ele olhou pra minha cara assim, e meio que...
É assim, tem Água, sol e adubo. vou ter que fazer assim, né? Mas a beleza de ver meu, aquelas árvores crescendo, de entender que tem alguns momentos que elas crescem muito mais rápido do que outros, Total. né? Puta, quando você tem aquele calor somado com a chuva, com ela, você volta, uma semana depois ela já cresceu, mas ao mesmo tempo tem momentos que ela mingua, né? Porque os fatores não são os melhores para a natureza e tem uma beleza aqui, sabe? Eu acho que a gente busca muitas vezes referências para construir uma marca só em tecnicismo, mas, cara, se marcas são feitas para pessoas e por pessoas, tem muita experiência na nossa vida que a gente pode trazer para esse processo. E esse eu acho que é uma beleza enorme, né? Nessa visão do Alex Muito incrível, cara. sobre a velocidade de crescimento de planta. Deixa eu fazer uma pergunta que, para mim mesma, uma pergunta que é uma dor que eu vou passando com o tempo, né? A gente vai passando por isso. Quando a gente fala de construção de marca, e é uma coisa que eu falo para a empresa, eu falo marketing, nós somos os guardiões da marca, mas a marca ela é construída por todos os pontos de contato que os nossos clientes têm com a nossa marca, a percepção que é formada através do produto que eles experimentam, do atendimento no suporte, por aí vai. E aí, por exemplo, como o Itaú gigantesco, como que, né, o seu papel ali como guardião da marca numa empresa com um portfólio de produtos gigantesco, cada vez mais crescendo, nível de complexidade, como que você trabalhava isso, né, a marca, a experiência do produto? Eu acho, Pri, que esse gap ele é muito perigoso e quanto maior ele mais risco de dar tudo errado, né? Ou seja, o gap entre o que o consumidor experimenta, o que os colaboradores da empresa experimentam e o que se vende para fora. A gente fala muito da experiência só do cliente, né? Mas a experiência dos colaboradores também é muito relevante, né? Porque quando você vê na mídia uma empresa falando, se posicionando de um jeito, você vê que na prática não é aquilo, isso também é fatal. Então a gente sempre procurou tratar isso no menor gap possível, tá? Só que eu acho que tem um papel também para quem cuida de marcas que é projetivo, né? Que é de entender que muitas vezes existe um gap, mas ele está endereçado, em muito pouco tempo ele vai deixar de existir, mas que é importante ajudar a empresa a se mover naquela direção, né? E aí eu acho que muitas vezes o marketing pode ajudar muito. Então, é engraçado, eu acho que tem um equilíbrio aqui, sabe? Entre o marketing ficar sentado, esperando, não existir nenhum gap, e ao mesmo tempo o marketing entender que, por vezes, ele precisa ajudar a diminuir esse gap, né? No tempo mesmo. Então, projetando um ponto de vista. Tem uma história que é bem interessante, né? Não sei se vocês lembram, mas o Itaú tem uma campanha super famosa, assim, que é do e-digital, né? Que virou um símbolo e tudo mais. Fazendo uma longa história, uma história curta, o Itaú, seu banco na era digital, nasceu num momento onde o Itaú estava totalmente desposicionado em relação à concorrência, na época internet banking, etc. Quando você cria o Itaú, seu banco na era digital, você cria uma outra categoria quase, ou seja, eu não quero mais um banco bom na internet só, eu quero um banco bom na era digital. E o que era digital? Ninguém sabia, mas ela era muito aspiracional. Cara, o Itaú ele se beneficiou desse posicionamento por muito, muito tempo, talvez até hoje, né, de inovação, de ser algo diferente dos outros, né? Mas só foi possível fazer isso porque essa era uma agenda que estava muito direcionada, ou seja, ela estava muito forte. Mas se você espera muito, alguém ocupa esse espaço na mente e no coração das pessoas e você não ocupa nunca mais. Vocês não estavam preparados, mas tinham um plano para Tinha um estar plano. preparados para cumprir esse posicionamento. Então mas eu acho que aqui de novo, aí entra a experiência, né? Que acho que nenhum algoritmo vai ajudar a gente, não é a inteligência artificial que vai dar a resposta, que é de entender, vem um pouco do sentimento, da aposta, da coragem ou não, né? Do instinto, porque fazer isso em excesso é igual você ser viciado em drogas, assim, né? Você vai ter o êxtase, mas esse êxtase ele vai te levar para um lugar muito ruim, de ficar toda hora aumentando o gap, toda hora suprimindo esse gap com comunicação, né? Mas eu acho que por vezes isso ajuda muito, porque isso acelera a cultura, acelera o movimento da própria empresa, sabe? Super legal. Perguntas de bate-bolas para a gente ir para o final aqui agora. Então, perguntas rápidas, respostas rápidas. Alguma campanha
que vocês acreditam que todo empreendedor deveria estudar? Eu acho que eu vou dar uma referência onde tem várias campanhas que todo ano a gente pode se apoiar, que tem aquele, né, prêmio de criatividade, Cannes Lions. Cannes Lions. E lá você sempre consegue ver as categorias dos ganhadores e tem muitos cases incríveis de todas as categorias. Então, uma que até o meu head de creative trouxe para o time de marketing ver foi uma da Vaselina Verified, que não é um produto sexy, mas eles surfaram essa onda da creator economy, por exemplo. Então parece que às vezes, nossa, o meu negócio é muito nichado ou não é sexy, não dá para fazer algo, mas dá. Eu acho que eu aconselho procurar esses cases por lá. Super legal. E para você, Takano? Cara, eu acho que tem uma que é, eu fiquei pensando aqui enquanto a Pri falava, que é da Patagon, na verdade, que eu não sei de que ano é, tá? Mas é fácil de encontrar, que é quando ela foi para mercado para dizer para não comprarem as jaquetas da Patagon, né? Não comprarem a marca, né? Por trás disso estava a afirmação de um discurso sustentável da marca, né? Que faz com que certamente as pessoas tenham comprado muito mais jaquetas da Patagon do que não comprando. Perfeito. Então, eu acho que é uma atitude corajosa, que colocou em perspectiva o propósito da empresa e que tem tudo a ver com o negócio, cara. Quem estava ali atrás não estava dando um tiro no pé, não tomou a decisão de jogar contra o negócio, mas de trazer uma perspectiva diferente para o negócio a partir da comunicação. Mas precisou de coragem levada ao quadrado. Precisou. Precisou, E de acreditar que no tempo essas coisas se equalizam. Exatamente. Então eu acho que essa é uma campanha legal de se estudar. E principalmente eu gosto muito das campanhas assim de que são muito difíceis de aprovar, tá? Tem algumas que possivelmente eu não teria aprovado, eu teria tido muito medo de aprovar. Mas eu gosto das campanhas e dos posicionamentos assim que desafiam o próprio business, assim, sabe? Eu, por exemplo, gostaria muito de ter aprovado, mas talvez eu não tivesse tido coragem de aprovar uma campanha de um banco falando, indo contra o consumismo exagerado, sabe? Ou seja, eu prefiro que você não use o meu produto se não for sabe? Eu acho que é difícil de aprovar, mas muitas vezes são as campanhas que vão levar você para um outro lugar, sabe? No coração das pessoas e no posicionamento. Muito legal. Um conselho que vocês dariam para o empreendedor que acha que marca ou construção de marketing em si é só gasto? Eu acho que aqui é fazer as contas em perspectivas não óbvias, assim. Eu sempre considerei macro um ativo estratégico, assim, um alavancador de negócios brutal, assim. E eu acho que se você medir só a partir das siglas óbvias, assim, de olhar para um P&L, para um resultado de negócio, talvez isso não apareça. Mas existe um comportamento humano que é resultado na veia, se bem trabalhado, né? Então eu digo que, vou dar um exemplo super rápido, cara, aqui, eu sei que a gente está indo para o final, mas eu escrevi outro dia sobre mensagens de final de ano, né? Explicando por que eu, por mais de uma década, defendi a gente ter as mensagens de final de ano no Itaú, com a Fernanda Montenegro, com textos inspiradores, etc. Cara, como fazer isso dentro de um banco acontecer? É um momento de consumo, é outro, mas porque a gente conseguia provar por dados que, no fundo, eu estava fazendo negócios, eu estava trazendo a pessoa, de novo, para o funil, para o low funnel, porque essas pessoas elas já passavam a olhar para a marca e se relacionar com a marca de um jeito diferente e com muito mais propensão a adquirir produtos, a consumir, etc. Então, eu acho que muitas vezes o empreendedor talvez ele deveria olhar para KPIs que mostrem como o comportamento humano e o vínculo emocional conseguem também mobilizar resultados. Acho que aqui está o grande desafio. Não é trivial, mas é uma aposta que eu tenho certeza que dá certo, pelo menos ao longo do tempo. Super legal. Eu concordo 100%. É entender que marketing é negócio. Se não está trazendo resultado, não está trazendo vendas no fim do dia, não tem conversa, né? Então, e quando a gente pensa no empreendedor, ele está construindo a DRE dele, tratar isso como negócios. Tem que ter lá a linha de marketing, mas também tem que ter, né, todo o retorno em cima disso esperado, todos os resultados por trás. Eu acho que tem um falso dilema, eu diria, muitas vezes no mercado, que eu acho que exemplifica bem esse ponto, que eu devo construir marca ou vender produto, ou ser marca. Cara,
E essas coisas estão totalmente interligadas. Você precisa ter uma marca forte para vender mais, e ao vender mais, se você conseguir construir uma marca forte, você constrói um ecossistema equilibrado de endosso cruzado. Perfeito. E acho que essa é a busca. É uma marca forte que venda mais, o que gere mais serviços, mas ao mesmo tempo que o inverso aconteça, que é o ponto da Pri, né? Na experiência, na oferta do produto e etc. De forma mais fácil de quantificar isso, até eu fiz o estudo, depois eu posso até dividir com vocês. Eu peguei 3 variáveis. Uma se chama de market cap, que é o tamanho do valor de mercado da empresa, das empresas abertas em bolsa. Outra, informação de faturamento, que você consegue pegar facilmente das empresas abertas em bolsa. E a terceira delas, existe um ranking da Interbrand do valor de marca de cada uma delas. E eu peguei essas 3 informações de algumas categorias. Se simplesmente fosse uma coisa racional, teoricamente, o valor de mercado da empresa seria um múltiplo tangível do faturamento dela, ou do EBITDA, ou qualquer outra informação que você tem. E quando você pega, por exemplo, uma NVIDIA da vida, a equalização de uma marca, o valor da marca da NVIDIA, ou de uma Apple da vida, ela não tem necessariamente correlação com o faturamento, mas ela tem uma alta correlação matemática com o market cap dela, porque ela tem um múltiplo muito maior. Então, assim, de maneira tangível, sendo racional, faz super sentido investir em marca, porque até dentro de um DRE existe um negócio chamado ativo intangível, que você coloca lá de alguma forma, que é a quantificação dessa marca do ponto de vista financeiro. Se fosse simplesmente uma conta matemática racional, qualquer empresa deveria ser vendida pelo mesmo valor, porque ela está dentro do mesmo mercado e tem o mesmo parâmetro de faturamento. O que diferencia elas é o tamanho dessa, que é super arte. É difícil de quantificar, mas tem metodologia de quantificação, e se você fizer a correlação, isso traz uma longevidade. Se você fazer um desenho, cara, faz um desenho simples, assim, que você tem uma base aqui, que é tudo que as pessoas conseguem declarar o porquê elas estão comprando, consumindo, ou seja, racionalmente elas conseguem dizer o porquê. Ou é porque o produto é melhor, ou porque é mais barato, ou porque é o que tinha na gôndola naquele momento, etc. Mas tem um outro pedaço, que é justamente onde aparece esse intangível, que é onde as pessoas não conseguem dizer exatamente o porquê. Exato. E aqui tem negócio na mesa. Tem muito negócio na mesa, né? E eu diria, de novo, que a base dessa pirâmide é o BAL. Todo mundo está brigando com ferramentas muito parecidas para conseguir preço, tecnologia, produto, logística, etc. Tem um outro pedaço que ou tem ou não tem, né? Que é muito mais difícil de copiar. Perfeito. Né? E eu só falaria, tipo, olhe para cases onde você tem commodities, produtos e você consegue comparar diferentes marcas, né? O famoso Starbucks. Café, gente, mas por que o Starbucks cobra muito mais caro que qualquer outro café, por exemplo? É valor de marca, né? É o peso da marca. Uma bolsa de super qualidade da Chanel versus uma bolsa de super qualidade de uma outra marca qualquer, que chega a ser 100, 200 vezes mais caro. Perfeito. É marca também. Então, a marca ela pode puxar o preço para cima ou também para baixo, né? Ao mesmo tempo, quando você pensa, por exemplo, numa marca Renner, você sabe que são valores mais baixos, por exemplo. Né? Você não adianta querer precificar lá no alto, só que o jogo deles é volume, é outras coisas. Então, é só olhar para os nossos cases aí. Eu acho que as pessoas pensam com a cabeça e compram com o coração. Pensam com a cabeça e com o coração. Você precisa, entendendo como jogar, né, nessas variáveis, você se torna mais bem sucedido. Super legal. E última pergunta, aí mais para o Tracanela em si, um erro que todo ex-executivo comete quando vira empreendedor? Ou que você viu alguém cometendo, ou que você cometeu dentro de uma jornada? Quando vira empreendedor, talvez seja, por um lado, subestimar a beleza que tem nisso, que é você ter uma construção, que depende muito de quem você é, né? De quem você virou, no meu caso. Então, eu acho que tem uma beleza muito grande aqui, que por vezes vira insegurança, vira angústia, vira medo, e é normal, mas se a gente consegue passar essa redentação, vem um universo muito bonito pela frente, uma história muito legal para ser construída. E a outra eu acho que vou falar de novo de mim, assim, eu acho que é um pouco de subestimar a importância das relações humanas, assim. Então, eu que sempre trabalhei ao lado de muita gente, é uma empresa muito grande, trabalhando num ecossistema de muita gente, teve um momento que foi liberdade para mim, essa calmaria, sabe? De poder trabalhar mais focado, sozinho, mas ao longo do tempo você começa a sentir muita falta das pessoas. Então,
Eu diria que talvez o maior aprendizado aqui é, como a gente faz para se cercar o tempo inteiro do melhor das melhores pessoas, né? Entendendo que as melhores pessoas não são só as pessoas que mais tecnicamente podem te apoiar ou não. Isso vale nas grandes empresas ou vale para o empreendedor. São as pessoas que vão te fazer melhor, que vão fazer, sabe? Que a soma vai ser, 1 mais 1 vai ser maior que 2, sabe? Perfeito. E acho que aqui tem uma beleza enorme também. Boa. E a pergunta para vocês dois, se vocês pudessem indicar uma pessoa para estar num próximo episódio do Fecha a Conta junto comigo, batendo esse papo super profundo e legal, quem seria essa pessoa e o porquê? Eu indicaria o Marcelo Serpa, né, que eu conversei com vocês um pouco antes, que é uma pessoa que eu me aproximei bastante depois da minha saída do Itaú e é uma pessoa incrível que eu acho que consegue trazer uma visão desse novo mundo e da importância da visceralidade, da potência criativa e de um uso talvez consciente, né, da tecnologia e da inteligência artificial que pode trazer insights muito poderosos. Ele acabou de lançar 2 livros que eu recomendo super. A autobiografia dele, escrita e em imagem. São 2 livros, se complementam. Que também eu recomendo como uma literatura muito interessante. Legal. Muito bem, para você. Vou dar uma resposta formada agora, baseado no seu depoimento, inclusive que a Ilana, eu acho que talvez, como ela está te ajudando na vida empreendedora, como você já quer o contato dela, talvez trazer ela para fazer uns conselhos aqui para os nossos. Ajuda muito, Ilana é incrível. Vou poder um convite. Legal. Muito legal. Turma, foi maravilhoso, acho que foi profundo, inspirador, acho que tem histórias maravilhosas por trás, tem muito insumo aqui para muito empreendedor tirar de ideia prática e colocar no dia a dia. Obrigado por terem topado estar nessa aqui comigo. Obrigado pelo convite, foi um prazer estar aqui. Ei, peraí, você tá indo embora já? Os convidados de hoje já indicaram nomes incríveis que logo vão estar aqui no podcast. Mas agora eu quero ouvir a sua história e ter você aqui comigo nessa mesa nos próximos episódios do Fecha a Conta. Se você é empreendedor e já teve alguma das portas fechadas durante a sua jornada, mas seguiu firme buscando crescimento, ou se está enfrentando desafios reais na gestão do seu negócio e quer trocar uma ideia com quem já passou por isso, essa é a sua chance de participar do podcast Fecha a Conta. Para participar, acesse o perfil da Conta Azul no Instagram. Envie uma mensagem com um vídeo curto de até 60 segundos, se apresentando e apresentando a sua empresa. E claro, explica para nós por que você quer sentar nessa mesa e fechar a conta com a gente. E para você que chegou até esse minuto do nosso podcast, siga agora o Fecha a Conta aqui no Spotify. Ativa o sininho e assim sempre chegar um novo episódio, você receberá um aviso no seu celular. E claro, aproveite e nos avalie 5 estrelas aqui no Spotify. Para continuar por dentro tanto dos meus conteúdos quanto os da Conta Azul, siga a gente no Instagram, @contaazul e @felipeatab. Até a próxima!